Graça e paz. No domingo passado, nós festejamos Pentecostes, certamente uma das festas mais importantes do cristianismo, data em que lembramos o nascimento oficial da igreja. Aquele evento ele foi extraordinário, porque transformou radicalmente a vida da igreja primitiva. E hoje vivemos debaixo do desafio de cada vez mais entendermos a importância e a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, e de buscarmos essa unção para que de fato Ele nos encha e nos guie todos os dias da nossa vida e leve a igreja a cumprir o papel que lhe é atribuído nestes dias para a implantação do reino de Deus. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, o que o Espírito Santo produziu naquela igreja, nós temos um modelo ou um desafio a perseguir para que também na nossa vida e na vida da igreja hoje, aquelas mesmas virtudes, aquelas mesmas experiências sejam reproduzidas, porque os resultados foram extraordinários. Aqui em Atos, no capítulo 2, dos versículos 43 até 47, nós lemos alguns dos resultados que o Espírito Santo produziu na vida daquela igreja. Em primeiro lugar, deu à igreja poder e autoridade para se mover em milagres, sinais e prodígios. Diz aqui na palavra de Deus que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Como nós precisamos hoje de uma igreja que esteja habilitada, equipada com os dons espirituais para também poder se mover no sobrenatural. Que milagres e maravilhas sejam realizados através da igreja, não para o orgulho ou glória do ser humano, mas para que as pessoas saibam que o Deus que nós servimos ainda é o mesmo Deus, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Uma segunda coisa que diz aqui que o Espírito Santo produziu na vida da igreja foi temor. Havia temor no coração de todos aqueles que haviam se convertido e haviam sido cheios do Espírito Santo. E amados, como a igreja de hoje precisa do temor de Deus. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos desse temor para que a igreja se mova na sabedoria dada do alto, dada pelo Espírito Santo, para que assim, de fato, Jesus Cristo, ele possa reinar no meio da igreja e as pessoas, ao olharem para a igreja, vejam que Jesus de fato é o Senhor e que todos visam andar na direção e no cuidado e na obediência a este Senhor tremendo e maravilhoso. Uma terceira coisa que diz aqui que o Espírito Santo produziu na igreja foi amor fraternal. Naquele tempo havia muitas pessoas necessitadas. Aliás, hoje, em função dessa pandemia, nós também temos no nosso meio cada vez mais pessoas desempregadas e cada vez mais pessoas precisando que o amor fraternal flua no nosso meio. Naqueles dias, diz que pessoas chegavam a vender as suas propriedades e colocar o valor adquirido aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem distribuir entre os necessitados o pão de cada dia. Que de fato a gente se abra para essa unção do Espírito, que a gente compreenda que o Espírito Santo ele quer plantar virtudes na nossa vida, para que nós compreendamos que somos um corpo e que nós estejamos prontos para abrir mão de algo que nós temos, para compartilhar com aquele que não tem, para que ocorra o que aconteceu no dia dos apóstolos, que não havia nenhuma pessoa necessitada naquela igreja. Uma quarta coisa que o nosso texto diz aqui, que aconteceu na vida dos discípulos, é que eles tinham prazer na palavra de Deus. Diz que eles se reuniam diariamente no pátio do templo e de casa em casa, para ali aprenderem a palavra de Deus, para ali serem ministrados
na doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus havia ensinado aos seus apóstolos, e que agora os apóstolos, porque ainda não havia Bíblia naquele tempo, portanto, a verdade ela era compartilhada pelos apóstolos, que haviam ouvido diretamente de Jesus e agora estavam ministrando a igreja, para que a igreja ela fosse amadurecida, ela fosse consolidada, ela fosse firmada na rocha, para que aquela igreja que estava surgindo, ela pudesse conhecer o Senhor e pudesse andar nos princípios e mandamentos liberados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a última coisa que eu quero destacar, que diz aqui no texto, que essas pessoas, elas louvavam a Deus. Era um povo que adorava o Senhor. Era um povo que glorificava ao Senhor de todo o coração, por aquilo que Jesus significava e por aquilo que Jesus havia realizado nas suas vidas. Onde o Espírito de Deus habita, ali há adoração, ali há louvor, ali há gratidão, ali há reconhecimento a esse Deus, porque se não fosse o amor do Senhor, o que seria das nossas vidas? E quando nós olhamos o produto desse estilo de vida que o Espírito Santo produziu no meio da igreja, foi que a cada dia o Senhor acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. Diariamente o Senhor acrescentava mais pessoas, porque as pessoas ao redor olhavam para aquela vida que havia na igreja e elas se impressionavam. E o Espírito do Senhor usava tudo isso para impactar o coração dessas pessoas e para plantar nelas o desejo de também conhecer a Jesus e de entregar as suas vidas a Ele. Por isso, mais do que nunca, queridos, nós precisamos de uma unção nova do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito, de um avivamento que venha dos céus, para que esse estilo de vida seja reproduzido no nosso meio, porque além de trazer uma vida abençoada, maravilhosa, preciosa, esse estilo de vida vai impactar pessoas que ainda não conhecem a Jesus e vai atraí-las para que elas também se acheguem, recebam a Jesus e juntamente com a igreja eles comecem a adorar e exaltar esse Senhor de todo o coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, encha-se do Espírito, busque essa presença, busque essa unção, para que você a cada dia seja mais tomado por esta glória e possa experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo proporciona àqueles que creem e o buscam de coração. Deus abençoe a sua vida.